tarde para todos. Então, essa é a primeira edição do nosso programa Almoço Cultural, o antigo, né? Primeira edição do outro lado da moeda. Uma proposta nova, um programa que é feito para o entretenimento, para a cultura e para que a gente possa também ter um pouco acesso à informação. E foi uma ideia que aconteceu, o outro lado da moeda, no âmbito da nossa divisão de comunicação e marketing institucional. A gente pensou o programa do Almoço Cultural, um programa que a gente fazia o possível para que desse certo. A gente convidava outras instituições, ONGs, para trazerem seus trabalhos aqui, e a gente não via o interesse, né, do moedeiro na programação. Era um trabalho muito árduo, era tirar leite de pedra, e a gente não conseguia uma resposta. Então, a divisão achou melhor a gente repensar tudo isso, e num brainstorming, a gente pensou como seria esse novo programa. O Carlos sugeriu que nós trabalhássemos com a prata da casa, até por questões mesmo de redução de custo. O programa Almoço Cultural tinha um trabalho de mandar pegar as pessoas em casa, custos com transporte. E por que não valorizar o empregado, você que está aqui, que dá o seu sangue, dá o seu suor? Então, o programa O Outro Lado da Moeda, ele dá essa oportunidade do empregado mostrar o seu talento aqui na empresa e também lá fora. Quando a gente pensamos no nome, e quando o Carlos falou, por que não fazer um programa tipo talk show, formato talk show? O olhinho do Sérgio Moura brilhou. Plim! Aí eu imaginei a caneca, o jingles, imaginei todo um material que a gente poderia estar mostrando, entrevistas para passar informação para vocês. Toda a equipe da DVCC, os rapazes estagiários que se empenharam, cada um que pensou esse programa com carinho para vocês. Márcia, que me ajudou, toda a minha equipe também da seção de eventos, que é responsável pelo programa. Enfim, a gente quer agradecer, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. E aí pensamos um tema. Qual seria o tema para passar a informação? A paixão pelo esporte. Rio 2016, Jogos Olímpicos. E o que nós temos com isso, não é mesmo? Eu queria mostrar para vocês como tudo começou. Começou assim. E agora, senhoras e senhores, o envelope que contém o resultado será levado ao presidente por uma atleta dinamarquesa, jovem, Shonan Pillesen, que vai competir em Singapura nos seus primeiros Jogos Olímpicos no ano que vem. Hoje à noite eu tenho a honra de anunciar de que os Jogos da 31ª Olimpíada serão concedidos à cidade de... serão sediados pela cidade do Rio de Janeiro. Foi assim. O Rio cedia, então, as Olimpíadas. Quando o programa foi pensado pela DVCC, a gente conversou com o chefe de gabinete, na época, e o nosso presidente aprovou o programa. Hoje nós estamos aqui com o Antônio Renato, o nosso novo chefe de gabinete. De coração, muito obrigado por estar aqui apoiando o nosso programa. Com o nosso diretor também, que é um dos entrevistados. Bom, colegas, então nós temos um trio de entrevistados. O nosso diretor, Paulo Ricardo. Pode vir, Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Juliana Souza, a nossa artista. Seja bem-vinda. E Érica Takeyama, também nossa artista. Seja bem-vinda, por favor. Mas nós vamos fazer parte dessa história. A Casa da Moeda está inserida nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Eu queria pedir para vocês passarem o microfone para o Paulo, que, Paulo, você vai ser o
primeiro a ser entrevistado. Então, Paulo, começando então o nosso bloco de perguntas, a gente queria saber o seguinte: a gente sabe que não é obrigatório que a Casa da Moeda do país ela confeccione a medalha. E a gente sabe até que em 2004, em Atenas, foi a fábrica Aspipórgos, se não me engano é esse o nome, Aspropyrgos, na verdade, que confeccionou, era uma empresa do subúrbio da capital de Atenas, que foi que elaborou esse projeto. Então não é obrigatório que seja a Casa da Moeda do país a estar fazendo, a confeccionando a medalha. Por que a Casa da Moeda brigou para fazer as medalhas dos Jogos Olímpicos? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Sérgio, parabéns pelo trabalho de vocês. Bela apresentação, belo formato, uma coisa diferente. Sou sabedor das dificuldades que vocês têm para montar um trabalho como esse, mas o formato está belíssimo. Parabéns pelo trabalho de vocês de antemão. Espero que nós, moedeiros, sejamos capazes de retribuir com carinho e com atenção ao trabalho de vocês. A história das medalhas de premiação e como nós entramos nisso começou com a equipe da Lara, ainda antes da primeira reestruturação. Começou com a equipe da Lara e com a equipe do Rafael lá na comercial. Então, eles é que iniciaram esse trabalho a partir de uma solicitação do próprio Comitê Rio 2016, perguntando se nós gostaríamos de patrocinar esse evento. É lógico que eu era, à época, superintendente do DEMON e fui logo incluído na equipe para discutir com o comitê alguns detalhes iniciais do patrocínio e fabricação das medalhas olímpicas, paralímpicas, certificados, produtos que vinham junto com esse patrocínio. Bom, e nós discutimos à época, era o presidente Franco à época, antes da reestruturação, e discutimos quais seriam realmente as nossas motivações, porque nós tínhamos que patrocinar e colocar dinheiro da Casa da Moeda nesse evento. Bom, a primeira coisa que sempre nos veio na cabeça era associar a imagem da Casa Moeda ao ícone de uma Olimpíada, que é a medalha. Quer dizer, é o desejo de todo atleta ter a medalha, e nós queríamos que a Casa da Moeda se associasse a esse evento, de modo que a Casa da Moeda pudesse penetrar mais na sociedade e não ser somente aquele fabricante de cédulas e moedas para o Banco Central do Brasil. O segundo ponto que a gente sempre levava em consideração era o que nós ouvíamos falar de outras casas da moeda pelo mundo, que diziam o seguinte, que o negócio moedas comemorativas, que é muito incipiente no Brasil e muito forte em outros países, e eles nos remetiam que um dos pontos mais importantes na virada desses países foi a participação ou a criação de moedas comemorativas relacionadas ao evento. Quer dizer, a partir do momento, o Canadá nos reportava isso, os Estados Unidos, a Alemanha, quando você tinha, a partir dos Jogos Olímpicos, o negócio moedas comemorativas, até então muito pequeno no Brasil, e muito pequeno naqueles países, eles se desenvolviam. Então, esse era um segundo ponto. O terceiro ponto é que a gente sempre falava que nós não poderíamos deixar que os Jogos Olímpicos no Brasil e no Rio de Janeiro tivesse seu ícone associado a uma empresa privada e não ao governo brasileiro. Então, essas foram as principais motivações. Tivemos algumas outras discussões de caráter técnico, por exemplo. Nós queríamos associar a nossa expertise na fabricação de medalhas e moedas ao negócio medalhas olímpicas. Nós já tínhamos fabricado algumas medalhas olímpicas, medalhas do PAN, medalhas dos Jogos Militares, por exemplo,
projetos muito bem sucedidos na Casa da Moeda, e queríamos dar continuidade a esse processo. Olha, se nós fizemos os Jogos Militares, se nós fizemos o Pan-Americano, e por que nós estaríamos fora de um negócio tão importante e imponente como os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro? Então, esses foram os 3 principais pontos da participação da gente na fabricação das medalhas olímpicas. Então, a nossa gestão acredita que com isso a gente vai estar aí entrando nesse mercado de moedas comemorativas com mais força. Sem dúvida. Temos outras ações secundárias, acessórias, a principal, que é vou citar Bom, o Brasil tem uma particularidade que vocês já ouviram aqui a gente conversar sobre o tema, que moeda, o Brasil se diferencia dos principais países onde a moeda não é emitida pela Casa da Moeda. E nos principais países, na maior parte dos países, não principais, na maior parte dos países, a moeda comemorativa, a moeda de circulação é emitida pela própria Casa da Moeda. No caso do Brasil, não é assim que funciona. O Banco Central é o emissor da moeda. Esse é um dificultador do aumento e da comercialização, porque, na verdade, nós somos os fabricantes de uma moeda comemorativa, mas quem o comercializa é o Banco Central. Bom, ações acessórias que nós estamos implementando junto, quer dizer, acessórias ao principal, que é a fabricação da medalha olímpica e paralímpica. Nós estamos em vias de assinar um contrato com o Banco Central do Brasil, onde ele nos permite vender moedas comemorativas no e-commerce da casa, ou então em lojas físicas. A nossa previsão é que agora, no quarto e último lançamento de moedas comemorativas, a Casa Moeda já esteja vendendo moedas comemorativas, que é um anseio antigo nosso, de difícil solução, com vários entraves burocráticos e legais, e que agora nós estamos revertendo. Quer dizer, o negócio medalha olímpica, a reboque, o negócio moedas comemorativas, fez com que a gente, agora sim, agora nós vamos poder vender moedas comemorativas. Então, a fabricação outras ações acessórias, Sérgio. Por exemplo, nós vamos, não sei se você vai falar um pouco mais adiante, mas nós vamos fazer a medalha itinerante. Quer dizer, a nossa ideia, o nosso projeto, já saiu da ideia, já é um projeto, é levar a medalha olímpica e paralímpica para todos os brasileiros poderem ver e tocar. Então, pelo menos em 19 cidades diferentes do Brasil, nós vamos levar essa medalha olímpica, onde o cidadão vai se... Nós estamos usando um pouco do que nós vimos em alguns outros países fazendo, com muito sucesso. Então, nós vamos levar a medalha ao cidadão, ele vai poder tocar a medalha, tirar foto, e junto com esse negócio, com essa ida do cidadão para ver a medalha, nós vamos levar as nossas medalhas comemorativas e as nossas moedas comemorativas também. Aí já no novo formato, onde a Casa Moeda poderá vender essa moeda. Então, são várias ações acessórias, a principal, que é o patrocínio das medalhas olímpicas. Nossa, Paulo, você acabou de passar para a gente uma informação que eu acho que muitos de nós não sabíamos, eu não sabia. Quer dizer, então a gente está tendo aí, advindo aí duas coisas importantes. Uma certa independência na negociação das moedas comemorativas, Perfeito. Que é fantástica essa notícia para todos nós. E a outra notícia é que o nosso produto, o produto que sai daqui, da Casa da Moeda, vai ser visto pelo brasileiro em diversas cidades. Ainda dentro do tema, eu queria te perguntar, como você falou, o atleta, o objeto de desejo dele é ganhar essa medalha, né? Todos os atletas vão buscar essa medalha. E todos querem conhecer essa medalha, a gente quer saber como vai ser essa medalha. Mas eu queria saber, existe algum contrato de vocês com o COI que permite que seja veiculado a imagem da medalha? Como é que funciona isso?
todos nós queríamos ver a medalha. Hoje é um projeto extremamente sigiloso, poucas pessoas já viram a medalha aqui na Casa da Moeda ou no próprio comitê. É sigiloso porque, como você diz, é o desejo do atleta, então nós temos que... O Comitê Rio 2016 deseja fazer o maior suspense sobre a medalha. Isso é ótimo para a gente, porque na hora que ela for divulgada, você imagina a Casa da Moeda fabricante associada a esse evento. Então, hoje é sigiloso, muito poucos sabem. O que eu posso dizer para você é o seguinte, Sérgio: a equipe do projeto e a equipe de produção estão no empenho máximo para produzir a medalha mais inovadora dos Jogos Olímpicos. Fico emocionado. Desculpa. Mas a equipe trabalha muito para fazer a melhor medalha e que seja orgulho do Brasil e da Casa da Moeda. Certamente vai ser, como tudo que nós fazemos, é de excelência. E fechando esse bloco com você, com a última pergunta, a gente também fez a moeda comemorativa para o Banco Central. Como é que se deu essa comercialização? A comercialização hoje, boa pergunta que me tira da emoção, né? Vamos voltar ao comércio. A moeda comemorativa é fabricada por nós e vendida pelo Banco Central. Até nós já fizemos 3 lançamentos de moedas comemorativas e agora estamos, 19 de fevereiro, é o último lançamento, o 4º e último lançamento de moedas comemorativas de ouro, prata, circulação em cartela e circulação para o cidadão. Até então, só o Banco Central pode vender. Então, como que o Banco Central vende isso? É quase sigiloso como ele vende, por incrível que pareça. É a única coisa que a gente vende que é sigiloso. Através do Banco do Brasil, você pode comprar nas agências do Banco do Brasil, em algumas agências do Banco do Brasil em diversos países. Você tem que entrar no site do Banco Central do Brasil e descobrir onde que é vendido. Ou através das algumas agências do Banco do Brasil ou através do site do Brasil, se você descobrir qual é o caminho, o link. Depois de você passar por 50 mil páginas, você consegue chegar ao link que vende moedas comemorativas. Você só pode comprar à vista. Não é fácil, não é o core business do Banco Central. Ele tem ali outras funções que não é de comercialização. A nossa ideia, o nosso projeto com moedas comemorativas é, a partir agora desse 4º e último lançamento, colocar em nosso site, vender junto com a exposição itinerante, colocar no site de Copacabana, que nós estamos discutindo com o comitê. Isso não é fácil, isso é muito caro e temos que ver custo-benefício disso. Mas o principal disso, Sérgio, é que é o pontapé inicial, eu acho que é a virada para nós sermos os responsáveis pela comercialização de moedas comemorativas pelo Banco do Brasil. Aí nós vamos aprender também a fazer isso, tá? Nós vamos vender pelo site, parcelado, com diversos cartões de crédito, com algumas facilidades que hoje nós já temos para as medalhas, mas é um aprendizado, tá? Nosso site é embrionário ainda, é pequeno, precisa ser melhorado, não somos os melhores do mundo, nem estou longe de querer falar isso, mas vai ser um belo aprendizado para todos nós. Eu acho que para o bem do Banco Central, para o bem da Casa da Moeda e para o bem do negócio em si, moedas comemorativas. O que eu percebo? Só não querendo falar muito, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre medalhas, e eu falo aqui o dia inteiro sobre medalhas. Mas o que a gente consegue perceber, eu já falei isso para algumas pessoas, quando você olha alguns países no mundo, o negócio moeda de circulação, o negócio moeda comemorativa, em termos
de faturamento é muito semelhante ao negócio de moeda de circulação. Então, em alguns países, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, você olha nos sites deles e vê o que eles faturam com moeda de circulação é o que eles faturam com moeda comemorativa é o que eles faturam com moeda de circulação. Então, você imagine hoje não é um bom exemplo, 2014, 2015 não é um bom exemplo para a gente em faturamento de moeda de circulação, que nós estamos mal, né? Mas vamos até 2013, se você conseguisse faturar 20% do que nós faturamos em moeda de circulação, faturássemos em moeda comemorativa, já seria um grande feito para a gente. Então, é um negócio potencial que existe? Ninguém me tira a dúvida, todos falam isso, eu converso com várias pessoas em conferências internacionais e os países já foram para esse negócio, nós estamos um pouco atrasados. Mas é possível sim, acho que a gente chega lá agora. Então, depois desse bate-papo, eu saio confiante aí que a diretoria está com ações aí para que a gente possa caminhar para um futuro brilhante na área de medalharia, de moeda. Obrigado. Agora, vou falar com a Érica. Érica, eu não sei se você sabia, mas essa é a 28ª edição das Olimpíadas e nas 27 anteriores, só 17 artistas ou grupo de artistas designers elaboraram as medalhas dos Jogos Olímpicos. Nesse caso, a nossa equipe é a 18ª equipe a preparar uma medalha olímpica. Então, é um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Sabendo disso, como é que você se sente como sendo artista? É o seguinte, Sérgio, na verdade, assim, o projeto da medalha não foi feito pela equipe artística aqui da Casa da Moeda, foi feito pelo Comitê Rio 2016 e o pessoal da modelagem, incluindo eu, né, faço parte da seção de modelagem de matrizes, que estamos responsáveis em fazer as matrizes, tanto das medalhas de premiação olímpica, paralímpica, mas deixar claro que o projeto não foi da Casa da Moeda, da medalha de premiação, entendeu? A gente tem as medalhas que vão de licenciamento Rio 2016, que serão comercializadas pelo Clube da Medalha, foi feito projeto aqui pela Casa da Moeda, das moedas também, das Olimpíadas também foram feitos projetos aqui pela Casa. Mas a da medalha de participação não foi um projeto da Casa. Esse projeto já veio pronto e nós só estamos materializando isso. De qualquer forma, é uma grande honraria para a Casa da Moeda, para vocês artistas, para todos nós. O que você sente, sabendo que essa medalha, que é objeto de desejo de tantos, está sendo feita pela Casa da Moeda? Na verdade, assim, o sentimento é da gente estar produzindo registros históricos, um material perene para a posteridade, né? Não só a medalha, mas como as moedas também. Elas têm um simbolismo muito grande, né? Até hoje você escuta o pessoal falando, foram encontradas moedas da antiguidade, né? Por que isso? Porque como é no metal, é um material perene, vai passando, ele resiste, né, às intempéries, resiste o tempo, e você vê os registros históricos marcados ali, né, os imperadores antigos, coisas que vão confrontar com dados históricos, entendeu? Nossa, eu estou nervosa, estou tremendo aqui. Mas eu estou intimidando você, não, né? Não, então, aí toda essa questão de estar sendo registrado, né, e no metal, que fica para a posteridade, né? Quem sabe daqui a alguns... tem moedas de século III que foram encontradas, imagina, sei lá, século 3000, né? No ano 3000 a gente está encontrando moeda comemorativa das Olimpíadas no Rio de Janeiro, já pensou que legal? A medalha, acho que as pessoas têm mais cuidado para guardar, né? Mas, é sempre uma informação histórica que muda, às vezes, até o rumo da história, né? Ou vai confrontar com os dados que já foram apresentados na história, vão confirmar ou vão mudar, né? E aí, na medalha está escrito lá, Rio de Janeiro, o ano. É uma coisa, assim, especial, muito né? interessante,
E quando você chegou em casa e falou para os seus familiares, para os seus amigos, olha, eu estou na equipe que vai confeccionar essa medalha. Ah, é vibração, né? Vibração? Se amarra, claro. Quem vibrou mais? Olha, eu acho que o meu marido é meu maior fã. Bom, falar um pouquinho agora com a Juliana sobre a moeda comemorativa. A moeda comemorativa não tem tantos segredos quanto a medalha. Fala pra gente, o que é para você ter elaborado junto com a equipe esse projeto? É um pouco do que a Érica falou, que é um material perene, que as pessoas... principalmente porque é um material que está em circulação, que todo mundo tem acesso. Não é como a medalha, que é objeto de desejo dos atletas, pouca gente tem acesso a isso. Mas as moedas de circulação, principalmente, todo mundo pode ter uma, está infiltrada no cotidiano do brasileiro. Na verdade, eu participei da criação das de prata, que são de colecionador. É um pouco diferente, né? Um material mais nobre e tal, mas entra um pouco nisso no colecionismo, objeto de desejo só de alguns, pouca gente tem acesso. Mas de estar dentro desse projeto, de saber que isso vai ficar na história, isso é bacana. Então, você fala então que a moeda comemorativa, ela tem a facilidade de qualquer cidadão ter acesso estar a isso. com ela, né? Então, isso também é um trabalho... Todo mundo está participando disso, de certa forma. Todo mundo participa dessa comemoração através do trabalho de vocês. Isso. E como é que foi na sua casa, quando você chegou e falou também do projeto? Como é que a sua família e seus amigos receberam essa informação? Na minha casa ninguém liga, não. O pessoal não vibrou, não? Na minha casa ninguém... Você ficou decepcionado, então. Não. Só agora que eles estão pegando no troco e tal, assim, isso aqui foi você que fez, não. De prata, não tem graça. Pessoal, a gente vai dar um breve intervalo, e aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês que a paixão nos une. Imagina um trabalho que vai chegar na mão de 10.500 atletas de 206 países. Quando os Jogos começaram em 1896, eram 10 países e 241 atletas. E o Rio, nós cariocas, vamos sediar as Olimpíadas e receber todo esse povo com muito carinho. They come from countries large and small, arriving at the promising shore of a new land. They come as Olympians, carrying the dreams of nations, but together in Rio, they unite the world as never before. unites us. La passion nos unit. A paixão nos une. Es ist die Passion, die uns verbindet. Страсть к победе нас объединяет. العاطفة تجمعنا. La pasión nos une. The worlds will come together as never before when passion unites us. Rio 2016. A paixão nos une. Através do esporte, a gente pode levar a paz que está tão sendo esperada, né? Essa paixão, né, Paulo, fez você se emocionar pelo nosso trabalho, pela toda a tua experiência de trabalho. Ainda vou continuar com a Érica numa pergunta muito importante
Não fique nervosa, Érica. Agora a gente quer falar o seguinte: existe todo esse sigilo em cima da medalha, não podemos falar, é muita pressão. Conta pra gente, seu marido ficou empolgado. Fala a verdade. Não, mas eu nem falei para ele do que se trata. Eu quero saber se você não contou para ninguém mesmo. Não posso, é Fala confidencial. a verdade. É confidencial. É confidencial? Eu imagino aqui que se você, que rolou assim um estresse. Não vou poder falar. Conta pra gente. Não, e na frente do diretor, então, imagina a situação, de jeito nenhum. É o justo de você será demitido. Pois é, a gente vai encerrar o bloco então com o Paulo, que começou o bloco. A gente queria saber, dentro de tudo que você falou, então, essa visão que a Casa da Moeda tem como gestão, da importância, então, das medalhas. E uma coisa que eu queria que você falasse para a gente, que, assim, meu coração se encheu de esperança para que a Casa da Moeda possa estar voltando, em torno dessa crise que nós estamos vivendo, que a Casa da Moeda possa voltar a brilhar como sempre brilhou. Uma mensagem para todos nós aqui, de otimismo, de força, do que a gestão está querendo, uma mensagem meio que de Natal, meio de esperança para 2016. Só incluir uma coisa que a Érica estava falando sobre medalhas, só para vocês terem uma ideia. Eu vou falar de um protótipo que agora eu posso falar. Então, o que nós estamos imaginando, lógico, nós temos trabalhado constantemente com o Comitê Rio 2016, a equipe de designers, de produção deles tem estado com a gente aqui semanalmente, então nós não estamos trabalhando sozinhos, estamos trabalhando com eles, mas vocês imaginam que um determinado dia, eu numa reunião, eu ainda era superintendente do DEMON, numa determinada reunião lá no comitê, a equipe deles me apresentou a seguinte proposta: nós tínhamos que fazer uma medalha onde era um sanduíche de duas partes metálicas com um sanduíche, um meio de madeira. Eles queriam colocar a madeira na medalha olímpica. E nós nunca tínhamos feito um produto desse tipo. Aceitamos o desafio, produzimos essa medalha olímpica. Eu posso dizer porque ela não vai ser a medalha, então eu posso falar sobre isso. Ela era um protótipo e não foi aceito pelo Comitê Olímpico Internacional, mas belíssima medalha. Mas ela serviu de base para uma das coisas que nós queríamos fazer. À medida que eu estou inovando, eu estou colocando projetistas, produção, operadores, técnicos, engenheiros da Casa da Moeda a pensar em algo diferente, fazer algo novo, e que esse protótipo possa ser uma medalha para outro evento, para outra coisa. Eu não posso fazer um sanduíche de madeira, mas posso agora fazer um sanduíche de outro produto, com outra matéria-prima, mas nós já sabemos fazer os sistemas de encaixe suficientes para produzir isso. Então, uma das grandes vantagens de você fazer uma coisa diferente, inovadora, é você pensar fora daquela caixa, daquela medalha redonda, daquela medalha simples, e fazer algo diferente. Então, eu acho que a equipe da Casa da Moeda se mostrou capaz de produzir algo diferente e que inicialmente eu olhei para aquilo ali, isso é impossível de ser feito. E não era impossível. Então, a nova medalha também vai ter essa característica de inovação e eu espero que o mundo goste do que nós fizemos. Bom, uma mensagem de futuro. Quando nós decidimos reestruturar a empresa por áreas de negócio, não foi uma tarefa fácil, nem uma decisão simples da direção da empresa à época, porque era remodelar tudo, fazer tudo novamente, mexer com as pessoas, mexer com o trabalho onde as pessoas já faziam, várias dúvidas aconteceram, mas o principal foco disso era cada área poder pensar no negócio específico e melhorar a Casa da Moeda para nós, para o Brasil e para os que vierem depois da gente. Estamos no início, mas eu vejo já, eu posso falar um pouco sobre a minha área, mas
Eu vejo isso lá com a área de impressos e de selos, que passa até por grandes questões hoje em dia. Mas eu vejo lá na diretoria de cédulas e moedas um empenho incrível da equipe para fazer novos negócios. Então, estamos produzindo cédulas para a Argentina, temos uma discussão agora de cédulas para a Venezuela, bem adiantada. Só para vocês terem uma ideia, não quero perder muito tempo de vocês, mas para vocês terem uma ideia, na América Latina, somente 2 países fabricam completamente suas cédulas e moedas, somente o Brasil e o México. Todos os demais, quando tem Casa da Moeda, não produzem tudo o que precisam, ou nem tem Casa da Moeda e tem que contratar. Hoje em dia contratam de quê? Contratam de quem? Contratam da Europa e dos Estados Unidos. Nós estamos aqui pertinho de alguns países e não fabricamos cédulas e moedas para esses países. Por que motivo? Alguns motivos. Primeiro, até algum tempo atrás, nós já estávamos defasados tecnologicamente. Isso não estamos mais, temos as impressoras mais sofisticadas do mundo. E tinha um outro motivo que até então nós tínhamos a produção de cédulas voltadas completamente para o Banco Central do Brasil, que a gente percebe que não é o que está acontecendo agora e que não é o que vai acontecer no futuro próximo. Então, o que eu posso dizer lá para vocês é que a direção da empresa tem um empenho completo em trazer novos produtos para casa, novos negócios, mantê-la sustentável. Agora, o que a direção da empresa pode fazer é muito pouco perto do que os empregados podem fazer. Nós empregados, eu sou empregado da Casa da Moeda, tenho 32 anos de Casa da Moeda, nós somos a mola que move isso aqui. Então, cabe a nós empregados, sabemos que nós temos uma responsabilidade de levar essa empresa à frente, saímos da crise junto com o que o Brasil enfrenta hoje. E eu tenho certeza do seguinte, pelos exemplos que eu vejo do empenho dos empregados em melhorar a Casa da Moeda, em fazer novos negócios, eu acho que eu tenho certeza, eu acho é uma palavra muito simples, eu tenho certeza que nós sairemos dessa crise, sairemos melhores, mais produtivos, mais eficientes e mais felizes também. Vamos sim, Paulo, porque toda crise é uma grande oportunidade de melhoria. Eu queria agradecer ao diretor Paulo Ricardo, que esteve aqui conosco no programa, com muitos afazeres, mas teve esse carinho. Também as artistas Juliana Souza, Érica Takeyama, doeu? Foi bom para vocês? Muito obrigado por vocês terem estado conosco. Aos artistas que estão conosco aqui também, não podemos entrevistar todos. A presença do nosso chefe de gabinete apoiando o nosso trabalho e todos vocês que estiveram aqui. Esse programa é para vocês. E ao som da marchinha Cidade Maravilhosa, a gente encerra a primeira edição do Outro Lado da Moeda.